Bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e no Papo de Quinta de hoje a gente vai falar de quadrinhos, mas especificamente dessas revistas, a saga do Homem-Aranha, a saga do Superman, a saga do Demolidor, a saga dos X-Men, enfim, da saga. Que isso, chutou? Mas depois da vinheta. Olá, bom dia, tarde ou noite, aqui é o Raimundo Espectro e como você já deve ter visto pelo título e pela thumb do vídeo, hoje a gente vai falar do formato sagas, que é a saga do... que é esse formato de gibi que a Panini está lançando agora e é uma forma das companhias de quadrinhos resgatar histórias mais antigas dos super-heróis. Em geral, esse formato sagas está trazendo histórias dos anos 80 e 90. A Liga da Justiça, se não me engano, é dos 90, e essa do Superman começa lá nos anos 80, do Batman e do Demolidor também. Só que acabou uma coisa que começou bem, acabou virando uma grande celeuma, virou aquele meme, né? Começou como uma festa e virou um enterro, porque as primeiras que foram publicadas foram as do Batman e do Superman. Inclusive, o volume 1 dessa aqui do Superman tem review aqui no canal e a gente vai continuar falando sobre elas. Mas começou com Batman, Superman e a saga do Demolidor. E a saga do Demolidor e a do Superman, especificamente, elas traziam a lógica de que você ia cobrir certas fases do personagem. Então, a saga do Demolidor ia trazer as histórias escritas pela Anna Nocent e a saga do Superman ia trazer as histórias escritas pelo John Byrne. Então, chega a um ponto, nas duas, que você supera o tempo de roteiro deles, né, o tempo deles na equipe criativa, e você continua. A do Demolidor, se eu não me engano, na edição número 11 ou 10, acaba a saga da Anna Nocent e muda a equipe criativa. E a do Superman também muda, não é mais o John Byrne, lá para o número 17 e 18, mais ou menos. E as histórias continuam. Só que pegou todo mundo de surpresa, quem não, claro, não trabalha com quadrinhos como eu e outras pessoas que seguem o hobby, que a saga do Superman, sim, a do Superman, está sendo cancelada. Ela não vai mais ter a partir do mês que vem, como era esperado. E pegou as pessoas de surpresa, pô, é o Superman. Só que assim, realmente o Superman nunca vendeu tanto, por exemplo, quanto o Batman. Então, você conseguir um título que, apesar de você ter uma capa cartão para justamente... e o papel também não é o mais top, mas é bom, tá? Não estou aqui dizendo que não são boas as edições desse formato. Mas o que você tinha de qualidade à disposição da Panini, elas põem tudo naqueles ônibus. Que o mais vendido eu creio que seja o do Homem-Aranha, mas tem o do Conan saindo. Saiu da Mulher Hulk, do John Byrne também. Só que assim, é de R$100 para cima. Então é uma coisa inviável para a maioria das pessoas no Brasil. Então, mesmo assim, se você comparar com a mensal, que já é cara, a mensal do Superman, que deve estar por volta de uns 12, 11 reais, esse formato aqui também é um pouquinho mais caro, além de ser de histórias, principalmente depois que o John Byrne saiu, que não são as melhores histórias do Superman. Então, até você ter uma nova saga do Superman aqui nesse volume, né, se você continuar na ordem cronológica, que é a proposta, vai demorar muito. Então, a tendência é as vendas irem caindo mesmo a partir de cada publicação. E se eu não me engano, eu posso estar bem errado, a próxima grande saga do Superman demora muito e já é a morte do Superman, que é uma das que é mais revendida, vamos dizer assim, pela Panini. Já deve ter umas 2, 3 versões que você ainda encontra em catálogo em alguns lugares da morte do Superman. Claro que tem versões mais completas, aqui seria muito mais completa, mas você já tem essas histórias em diversos formatos, então fica esquisito você trazê-las de novo. Agora, eu acho que esse é um problema, mas eu te digo que, para mim, o principal problema é que não é um problema, é uma evolução natural. É natural que isso aconteça. É da Panini ter que competir com ela mesma. Porque a essa altura do campeonato, você teve, né? Porque a do Superman vai ser cancelada. Mas se você te pegar do Superman,
Demolidor vai contando. 2. Liga da Justiça, 3. A própria do Batman, 4. Que é a que tem mais números até agora. Aí entra uma nova do Homem-Aranha, 5. E entrou esse mês uma nova do Flash. Então você olha a quantidade de... E outra coisa, eles têm planos de trazer novos personagens para fazer esse formato da saga. Inclusive do próprio Quarteto Fantástico. E eu esqueci de falar dos X-Men. Enfim, ainda tem dos X-Men que eu tô comprando, tô acompanhando. Mas eu esqueci de botar aqui na pilha. Pra vocês verem que tem tantas que eu tô esquecendo algum. Essa é a realidade. Eu não acredito que eu esqueci dos X-Men. E assim, aí eles querem a do Quarteto Fantástico, por exemplo, que é bem provável que lance. E aí provavelmente eles vão lançar a fase do John Byrne, que eu acho que eu tenho toda já. Então, assim, é inviável. É um formato que se tornou inviável muito rápido. E publicações que você pensa assim, não tem tanto sentido. Por exemplo, tem, como eu falei, tem o Omnibus do Homem-Aranha. Eventualmente o Omnibus vai chegar em algumas Amazing Spider-Man que estão aqui. Aqui tá na 206, 208. Se eu não me engano, a Omnibus já tá na 100 e pouco. O Omnibus é praticamente uma bíblia assim, de tamanho. Então ela é enorme. Cabe muito gibi ali. Então a lógica de que você vai continuar com essa saga por muito tempo é irrisória. Eu entendo quando você pega a lógica do Batman, por exemplo, que é um personagem que vende muito sempre. Então você tem uma saga do Batman por muitos e muitos e muitos anos, vamos dizer assim, de publicação, até sei lá quando, pô, faz sentido. Mas pra pensar, faz sentido você fazer isso com alguns personagens que você sabe que você não vai vender sempre? Por exemplo, do Demolidor, eu não consigo imaginar essa do Demolidor continuando por muito tempo. É claro que ele tá famoso, tem toda essa fama por causa do MCU, da história lá da Netflix, das séries da Netflix, como vai ter uma nova série dele na Disney Plus, eu acredito que a Panini tá segurando o Demolidor para alavancar as vendas quando chegar essa nova leva de pessoas interessadas. Mas será que se sustenta? Porque eu parei na fase da Inocente, que assim, depois dali vai ficando muito ruim. Essa é uma opinião pessoal. Claro que tem muita gente que gosta e eu respeito, mas pra mim parou ali. E assim, é um formato que é difícil também de você peneirar. Isso que é importante. Às vezes eles dão umas dicas, tipo, nesse volume tem a saga completa, tal. Por exemplo, tem do Batman aquela saga da morte da família, Morte em Família, tem dizendo, olha, esse volume e o volume seguinte é Morte em Família, por exemplo. Ou a queda do não sei o que, aí tem. Então, nesse aspecto, dá para fazer, mas em geral você vai ter querendo emular a lógica da publicação mensal. Então, lançou essa e depois lançou essa. E no meio de grandes sagas você tem histórias ridículas. Pega essa do Homem-Aranha, a primeira história do Homem-Aranha ela é tão boba. Ela seria boba num episódio de desenho. De tão boba que ela é. Não é que eu não tenha gostado, me divertido, mas boba, assim, tem uma vilã aqui que ela é tipo uma fashionista, eu acho. Não, ela trabalha com perfume, perdão. Sem graça, assim, você sabe que é uma vilã que não vai prosperar, que você não vai ver por aí de novo. Então é isso, eu acho que meteram muitos pés pelas mãos nisso, mas eu acho que era um caminho sem volta. Não sei se faz sentido onde eu quero chegar. Mas eu acho que quando você tem um formato assim, talvez a ideia deles era tentar solidificar públicos. Então, vai ter um público só de A Saga de, já que tem muita gente que parou de comprar mensal. Eu mesmo sou uma pessoa que parei de comprar mensagens de todos. Parei primeiro com a Marvel, aí fui parando com as mensagens da DC, a última que eu ainda comprei foi as da Mulher Maravilha. Mas até essas, assim, no meu caso foi questão de roteiro, eu achei que os roteiros não estavam bem aquém, não estava valendo R$10. Essa é a realidade. Mas assim, por um zilhão de motivos tinha gente abandonando. Então quando você faz um formato desse aqui, desse tipo, você traz uma familiaridade que meio que dá a entender para quem está olhando, se eles estão republicando uma história tão antiga porque ela é boa. Então já traz um público. Então essa parte tem lógica, eu entendo. E eu concordo com essa jogada de marketing, mas assim, você também tem que pensar no volume.
Então não adianta você afogar os principais compradores, que no caso é quem tem hobby de quadrinhos, porque quadrinho é uma coisa que ficou muito cara. Claro que você ainda tem aqueles quadrinhos mais voltados para o público infantil, tipo os da Mônica e da Disney, né, tipo Patinha, essas coisas, que ainda tem formatinho, então tem valores menores, mas essas de super-herói ou até essas mais quadrinhos europeus, etc., eles estão ficando muito caros. Assim, isso sem contar o fato de que pelo menos metade, aí estatísticas da cabeça, pelo menos metade é uma galera que eu faço parte, não só compra quadrinhos americanos, compra de outros países e muito mangá, que é caro. Inclusive teve essa semana aí o review lá do Inuyasha. Então, onde é que eu quero chegar aqui nesse vídeo? Eu acho que a lógica agora, se você era a pessoa que estava comprando todos os gibis, comprando a saga D e tal, é você focar em quais você quer. O primeiro foco que você tem que pensar é qual é o meu personagem favorito, qual é o personagem que eu gosto de ter todas as histórias. Então, no meu caso, o primeiro foi dos X-Men. Praticamente tudo que sai dos X-Men eu compro. O que é engraçado o fato de eu ter esquecido os vídeos X-Men aqui do Sagas pra botar aqui na pilha. Mas tudo bem. Eles são os meus personagens favoritos assim de história. Eles e o Quarteto. Então, quando sair a saga do Quarteto, se não for uma saga que eu já tenho, eu vou acabar comprando. Mas o ponto. Então, os X-Men, independente da qualidade, tá lá. O segundo ponto é você pesquisar. Quais são desses histórias que as pessoas costumam aclamar? E aí, agora vamos a uma dica totalmente pessoal. Desses material da saga, tem dois que eu acho que você não pode perder como pessoa que gosta de quadrinhos de super-heróis. Esses dois aqui, tá? Por incrível que pareça. E aí você vê que, por incrível que pareça, nem tanto. Porque você vê que tem a lógica aí deles terem especificamente escolhido esses dois autores. Diferente da saga do Batman, por exemplo, que a preocupação foi cronológica, eles queriam de certo ano, a partir de certo ano das histórias do Batman, todas as revistas principais do Batman estão sendo lançadas cronologicamente aqui. Eu acho que é o ano 83, 84, enfim. Eles dão um marco lá na... A gente vai falar mais desse gibi aqui, porque vai ter review, tá? Calma aí. Mas por que que eu cito essas duas aqui com as que você deve ter se você é do hobby? São as histórias que são mais... Uma é mais impactante, ela não é a melhor história, que é a do Superman. A partir daqui, desse renascimento do John Byrne, não era chamado renascimento, esqueci como é o nome da... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui estou chamando de reformulação, mas enfim, depois que tem aquela crise, né? Então toda a história da DC Comics é resetada e você tem o John Byrne, entre outros grandes autores, reescrevendo a história dos personagens. Então teve Superman, Mulher Maravilha começam do zero, começa a saga deles dali, como se adiante não tivesse ocorrido. Não faz sentido. Então, essa daqui, então toda vez que você vê um desenho ou um filme do Superman da parte dessa época, o foco vai ser a lógica que o John Byrne põe. Essa é a realidade. Então, o Superman vai ser sempre mais parecido com este do que com qualquer outra versão que teve. Por isso ela tem essa importância histórica. E assim, não julguem pelo que eu falei. Se você pegar qualquer coisa randômica, pega o primeiro episódio de Lois e Clark. Você lembra dessa série? As Aventuras do Superman lá? Tem lá no HBO. Pega o primeiro episódio e você vai ver que metade daquilo é o início da saga do John Byrne, que ele fez uma minissérie do Homem de Aço antes de começar a Superman número 1 e tal. E para Action Comics continua a numeração. Então, a outra é essa aqui da Innocent por dois motivos. O primeiro, não só que ela é muito boa, mas porque é um material que é difícil de você achar compilado. Tem coisas aqui que a última vez foi no formatinho lançado na época certa que você vai encontrar esse sebo por aí. Então foi uma saga que ela meio que tem que tirar leite de pedra, porque ela acontece depois da queda, né, do Murdoch, que foi uma saga que abalou gerações, abalou estruturas e tudo mais. Só que ela é tão boa quanto, mas de formas diferentes. Ela é muito legal, tem muitos momentos episódicos, coisas episódicas na história, e eu acredito que vai agradar muito quem gostou da série da Netflix. Também tem esse lado mais politizado das histórias de super-heróis. É claro que quando a gente fala politizado, a gente está falando da politização da autora, né? No caso da Inocente ou dos autores. É a política deles que eles vão
injetar melhor quando criar histórias. Mas eu considero que quando você faz essa história mais politizada, ela pode ser uma força ou uma fraqueza. E aí vai do autor ser muito bom, ser muito ruim, vai de como está o clima da pessoa que vai acolher a história. Mas nesse caso aqui, foi a ideia certa. Você cria histórias baseadas em preocupações sociais que que a autora tem. Excelente. Eu super recomendo para quem gosta de bichos super-heróis essa. E a do Superman, as duas, até o número que acaba a equipe criativa da Inocente no Demolidor e do John Byrne no Superman. A do Batman e a dos X-Men, assim, a dos X-Men é muito aquelas... Tem muito ouro ali, tá? Tem muito ouro ali, mas é muito aquele momento de transição que os X-Men meio que estavam assim. Tinha muita personagem, tinha gente ressuscitando demais, eles não sabiam o que fazer com a Lince Negra. Se eu não me engano, é nessas sagas do Tem um que tem aquela capa que a Kitty Pryde faz assim, que chama o Professor Xavier de idiota, que ela briga com o cara lá do movimento anti-mutante, dizendo que xingar mutante era como xingar pessoas negras. Então, tem umas inserções ali. Enfim, tem grandes histórias e algumas das melhores histórias do X-Men estão ali naquele lugar. Mas tem muita galhofa, tem muito Sala de Perigo, vira uma narrativa de Senhor dos Anéis, vira uma narrativa de Conan, muita Sala de Perigo, muita historinha sem nexo. Tem até uma história com o Homem Impossível, que é aquele personagem que tem superpoderes lá do Quarteto Fantástico ilimitados, fica fazendo confusão. Então, onde eu quero chegar? Ali é bom se você é fã dos X-Men. Então é isso, muito obrigado por você que assistiu até aqui. Por favor, se inscreva no canal, curta e comente aqui embaixo duas coisas. O que você acha desse formato das sagas e quais você está comprando, quais você está gostando, quais você deixou de comprar. É isso que eu acho que é a discussão importante que eu queria trazer nessa quinta. Obrigado e até o próximo vídeo.